Shalom! Coisa boa a gente estar outra vez juntos, podendo estudar a Torá, estudando a Tanakh, a Brit Hadashah, e nos aprofundando de fato, né, no conhecimento e no entendimento das Escrituras Sagradas. É interessante que essas três palavras, sabedoria, conhecimento e entendimento, elas não têm o mesmo significado dentro do contexto hebraico, né, dentro do judaísmo. Sabedoria é sempre associada à Torá, né? Então você vai olhar lá nos textos, a sabedoria já existia na eternidade, né? O conhecimento é quando você recebe essa sabedoria e aí você passa a conhecê-la e aí você vai buscar um aprofundamento que é o entendimento, tá? Então são as três expressões que estão interligadas. Hoje eu quero trazer para você um assunto deveras bastante interessante, porque quando você lê a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, como os cristãos o chamam, e esse nome não é um nome tão correto, eu acredito que duas coisas, uma, como eu sempre digo, por ignorância, por não conhecimento do hebraico, por não conhecimento do aramaico, se fez traduções ruins, e outra é que foram propositalmente feitas para que se desviasse a atenção do leitor cristão de uma realidade judaica. Então aí nós temos um caso de antissemitismo disfarçado na tradução da Brit Hadashah. E hoje eu vou mostrar para você, em alguns textos da Brit Hadashah, do que é chamado de Novo Testamento, acostume-se com essa expressão, que está escrito ali anti-Torá, ou contrário à Torá, ou alguma coisa relacionada à Torá nesse sentido de oposição, de contrariedade, de negação, de não obediência à Torá, e foi traduzido de uma outra maneira que você não percebe essa expressão ali. Então, como eu disse, ou foi feito por desconhecimento do hebraico, do aramaico, ou foi feito também, em alguns casos, por tendencionismo, ou seja, levar a pessoa a não enxergar a Torá. Porque existe dentro do meio do cristianismo, que surgiu a partir do IV século com o imperador Constantino, um antissemitismo disfarçado, sendo que Constantino odiava os judeus e odiava tudo que fosse pertinente. Então os oráculos, o conhecimento, a sabedoria é dos judeus, né? Procede dos judeus. E Yeshua, o Messias, é judeu, os apóstolos eram judeus, os escritos bíblicos eram judeus, e a imensa porção das escrituras foi direcionada para os judeus. Então, quando você pega a Brit Hadashah, entre aspas, o Novo Testamento, se tem uma ideia muito errônea de que aquilo ali foi escrito para os cristãos, e não foi. Lembrando sempre que cristãos são o galho gentílico que foi enxertado na oliveira que é Israel. Então, o cerne, o centro da fé é judaica, é o judaísmo. Então é muito difícil para o cristão às vezes perceber isso, até porque ele é induzido a pensar de uma maneira diferente. Então ele acaba tendo uma atitude antissemita, mesmo que ele diga, eu amo Israel, amo o povo judeu. Ele acaba tendo uma atitude antissemita porque ele está seguindo um princípio, um ensinamento que é antissemítico, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns textos até usando o próprio grego, tá? Que é a tradução, a primeira tradução da Brit Hadashah foi feita para o grego, né? Então, ou seja, você tinha o texto hebraico, aramaico, e foi traduzido para o grego. Aí os outros idiomas, né, traduziram do grego para si. Só que ao traduzir também do grego para si, para os outros idiomas, essa expressão foi ocultada, tá? Para você entender, nós vamos fazer alguns versículos aqui, tá? Vamos ler alguns versículos. Mateus 7:23, assim: então lhes declarou: nunca os conhecia, apartai de mim aqueles que praticam a maldade. Então lá, né, Mateus 7:23, aí estou lendo em português. Eu estou fazendo uma tradução aqui, se eu demorar um pouquinho, porque eu estou fazendo uma tradução simultânea para que você possa ler aqui, tá? Então a palavra maldade, né, aqueles que praticam a maldade, os fazedores da maldade nesse texto, é anomia, certo? Então agora se acostume com essa expressão. A é negação, nomia é lei, que é a mesma palavra. Aliás, ele é traduzido como lei, né? Mas a nomos sempre é referente à Torá, na Brit Hadashah.
Então, quando você tem anomos, né, anomia, esse a é aquele prefixo que indica negação, né, de oposição. Então, por exemplo, átomo é não divisível, que não dá para dividir mais, né? O a significa uma negação. Então, quando você tem anomia, anomos, significa negação da Torá. Então, preste bem atenção nesse versículo já de cara que a gente está lendo aqui, ó. Então lhes declarou: nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a maldade. Você poderia se perguntar o que é maldade, biblicamente falando. Então, isso permitiria uma série de filosofias, de conjecturas, de conclusões, até errôneas. Por mais que a gente tenha no nosso espírito uma ideia de maldade, mas o conceito de maldade está intimamente ligado, intrinsecamente ligado à Torá. Então, ou seja, quando esse texto aqui diz assim, ó, nunca os conhecia, apartai de mim, praticantes da maldade, aqueles que praticam maldade, a maldade, a palavra é anomia, que significa aqueles que não praticam a Torá. Olha que interessante, né? Vou pegar outro texto aqui para a gente ir adiante aqui, tá? Mateus 13, 41. Enviará o Filho do Homem, os seus anjos, e recolherá no seu reino, de seu reino, a todos os que servem de tropeço e aos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade, você poderia perguntar? A palavra iniquidade é a mesma expressão no grego anomia. Então, ou seja, o que é iniquidade? Aqueles que praticam, ou seja, que são desobedientes à Torá. Então, você já viu que maldade é a não obediência da Torá. Iniquidade, a não obediência da Torá. Você reparou que os textos estão escondendo a expressão Torá? Em Mateus 23, 28, ele diz assim, porém, vocês por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Está lá no texto de Mateus 23, 28. Eu vou colocar na tela aí. Hipocrisia e iniquidade. Novamente a palavra iniquidade. O contrário à Torá. Reparado? Ele está falando assim, ó, vocês por fora parece que são todos verdadeiros, né? Vocês se mostram justos por fora aos homens. Aí dizem, porém, por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, Yeshua está dizendo, vocês estão cheios de hipocrisia, de falsidade e desobediência à Torá. Olha que interessante. Mateus 24, 12. Por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Um texto bastante conhecido. Olha só, por haver se multiplicado a maldade. Novamente, a maldade é anomia, que é a palavra que diz contrariedade, né? A desobediência, a negação da Torá. Então seria assim, ó, por haver se multiplicado a desobediência à Torá, o amor de muitos esfriará. Não é interessante que você está começando a enxergar a realidade do significado das palavras? Romanos 4,7. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então agora ele está falando aqui de perdão. E é perdão para aqueles que cometeram o quê? Iniquidades e pecados. Pecado, João 3, né? 1 João capítulo 3, o próprio João, né? Yohanan, ele já define. Pecado é a transgressão da Torá. Só que lá está escrito, é a transgressão da lei. Né? Agora você tem aqui iniquidade, né, cujas iniquidades são perdoadas. Iniquidade é anomia, ou seja, a não obediência da Torá. Em Romanos 6,19 diz, falo como homem, Paulo diz assim, eu falo como homem, né, que assim como para a iniquidade apresentasse vossos membros para servir à imundície e à iniquidade, agora para a santificação, apresentai os vossos membros para servir de justiça. Então aqui nós temos duas vezes a palavra iniquidade, né? Você antes apresentava os membros do vosso corpo para a iniquidade, né? Agora vocês devem, como pessoas santas, como justos, apresentar para a justiça. A palavra iniquidade é anomia, anti-Torá, ou seja, antes vocês apresentavam os membros de vocês para a prática da desobediência à Torá. Vocês praticavam a não obediência à Torá. É o que o Paulo está dizendo aqui, né? Vamos ver outros textos aqui que vocês vão gostar. A carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 6,14. Não vos unei, não tenhais comunhão com jugo desigual, com os incrédulos,
porque terias comunhão com a justiça, porque haveria comunhão entre a justiça e a injustiça, que comunhão há entre a luz e as trevas. Então o texto diz o seguinte, ó, não há comunhão entre a justiça e a injustiça. A palavra injustiça é anomia, ou seja, não há comunhão entre a justiça e a não obediência à Torá, porque são duas coisas opostas. Justiça, na visão hebraica, na visão do judaísmo, na visão das escrituras, é a obediência à Torá. Você é justo quando você obedece a Torá, e você é injusto quando você não obedece a Torá. Então veja bem, mas Jesus me salvou e agora eu sou justo. Meu irmão, minha irmã, você só é justo se você praticar a Torá. Ele te salvou, com certeza, assim como me salvou, me redimiu, né, me resgatou da não obediência à Torá, que era o que resultava em pecado, né? Então, ou seja, me resgatou do pecado. Mas agora eu não posso mais viver no pecado. Então, como é que eu não vivo mais no pecado? Em obediência à palavra. Mas que palavra? A Torá. A Torá é relevante para nós aqui. Tá? 2 Tessalonicenses 2:3. Nada vos engane de maneira alguma, porque ele está falando sobre apostasia, né? Pois virá o tempo da apostasia, o homem do pecado, né? O filho da perdição. O homem do pecado, nesse texto aqui, anunciando o anti-messias, né, que é traduzido como anticristo, ele é o homem do pecado. O que é o homem do pecado? É o homem da anomia, ou seja, o homem da desobediência à Torá. Aquele que vai promover a não obediência à Torá de uma maneira religiosa. Ele vai impor a não obediência à Torá. Por isso que ele é caracterizado como o anti-messias. Olha a relação, gente. Ele é anticristo, né? Porque ele ensina a não obediência à Torá. Vai se ligando aí, né? 2 Tessalonicenses 2:7, porque já está em ação o mistério da iniquidade, diz lá o texto. O que é o mistério da iniquidade? Ele diz assim, já está em ação, já está ativo o ministério, né? A revelação da iniquidade. Como assim? O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Já está ativo, já está agindo, já está operando no mundo a iniquidade. Iniquidade é a anomia, já está operando no mundo a desobediência à Torá. Então, cada vez, quanto mais se aproxima dos últimos dias, dos momentos finais dos últimos dias, né, isso vai aumentar, a desobediência à Torá vai aumentar, a aversão à Torá vai aumentar. Isso que eu bato na tecla, gente. O cristianismo, ele tem uma maneira errônea de interpretar. Ele acha que a Torá é algo chato, que ficou compartimentado, fechado dentro do chamado Velho Testamento, que não existe Velho Testamento. Essa concepção de Velho Testamento e Novo Testamento é uma criação do homem, não é herética, justamente para que as pessoas pensem fora do contexto das Escrituras Sagradas e pensem de uma maneira teológica, tá? Hebreus 1:9, tem amado a justiça e aborrecido a maldade, né? Pelo qual, né, ele falando sobre o Messias, né? Ele diz assim, ele tendo amado a justiça e aborrecido a maldade, pelo qual ungiu a Adonai, né? Adonai, o teu Deus, né? Tá ali, ungiu Deus, o teu Deus, com óleo da alegria mais que a teus companheiros, falando da pessoa de Yeshua. Então assim, ó, ele tem amado a justiça e aborrecido a maldade. Maldade é anomia, ou seja, ele tem aborrecido, ele tem odiado e tem desprezado, Yeshua, o Messias, o Cristo, tem desprezado a não obediência à Torá. Ou seja, ele não consegue ver isso como uma atitude de alguém que teme a Deus. Ou seja, quem não obedece à Torá é aborrecido de Deus. Tá? Hebreus 10:17. Nunca mais me recordarei dos teus pecados e das tuas transgressões. Transgressões é anomia, ou seja, está batendo de novo com a ideia de não obediência à Torá, ou seja, a não obediência à Torá é o pecado. Então, por isso, o perdão ele envolve essa cobertura espiritual de Adonai, que oferece através do Messias, é claro, para que não se obedeça, que a pessoa passe a obedecer a Torá, porque transgressão é a não obediência à Torá. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado infringe também a lei,
pois o pecado é a infração, né, a transgressão da lei. A palavra lei aí é anomia, que, ou seja, o pecado é a transgressão da Torá. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? No 1 João capítulo 3, ele define claramente o que é pecado. As pessoas perguntam, o que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá, é muito simples de resolver isso. E por fim aqui, eu só vou deixar mais um texto para a gente abordar. 1 João 3,4 diz assim, todo que pratica o pecado é violador da lei. Estou lendo em português. Porque o pecado é a violação da lei. No grego está assim, ó, todo aquele que pratica o pecado, no grego está assim, todo aquele que pratica o pecado é anomian. O que é anomian? Todo aquele que pratica o pecado é aquele que transgride a Torá. Então, gente, olha só com uma riqueza de textos aqui que eu li para você, vi 15 textos aqui para você ter uma ideia. A gente poderia explorar muito mais, existem dezenas de textos aqui, mas o que eu estou tentando mostrar é que a palavra contra a Torá, oposição à Torá, a não obediência à Torá, ela está ali na Brit Hadashah, entre aspas, no Novo Testamento. Né? Só que ela está disfarçada de uma maneira que o cristão lê e não entende. Por isso que criam conceitos de pecado, o pecado ficou relativo, isso aqui eu acho que é pecado, isso aqui eu acho que não é. Maldade, depende, né? Depende disso, depende da iniquidade. O que é iniquidade? As pessoas usam essa palavra, às vezes nem entendem. Então, a palavra maldade, iniquidade, pecado, é muito simples de conceituar, de definir. Né? A definição de pecado, maldade, iniquidade, o que é? Desobediência à Torá. Então, a Torá ela é extremamente importante. Por isso que os cristãos do primeiro século, aqueles gentios que se convertiam, que recebiam a Yeshua como Messias, eles também praticavam a Torá. Mas não era totalmente a Torá. Eu vou explicar para você depois o que mudou nesse sentido. Mas a Torá, ela é eterna, e ela é a sabedoria de Deus. Por isso, quando diz aqui, os que praticam a iniquidade, é os que fazem, os que são desobedientes à Torá. A Torá, ela é toda. É claro que você vai pegar a Torá, tem instrução de Torá para agricultores, tem para pecuarista, tem instrução de Torá para mulher, instrução de Torá para homem, tem instrução da Torá para sacerdote, instrução da Torá para sumo sacerdote, instrução da Torá para rei. Então, a Torá não é um complexo que para todos, são 613 mitzvot, né, mandamentos, mas não são 613 para mim. Eu não sou rei, não sou mulher, não sou agricultor, não sou pecuarista. Não sou sacerdote, então essa parte da Torá não me cabe, mas a parte da Torá que me cabe é aquela que está relacionada ao meu lado como cidadão, ou como trabalhador, como pai, como marido, como amigo, como filho, né? Então essa parte da Torá está extremamente ligada a mim. Então a desobediência da Torá, ela é iniquidade, maldade, injustiça e pecado. Tá? As palavras que são colocadas estrategicamente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e você não sabia que ali era Torá. Tá? Então, anomia significa desobediência, contrariedade à Torá. E anomian é aquele que desobedece à Torá, que é traduzido como pecador. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido que a Torá, ela permanece, ela é eterna, e ela está ali, dentro da Brit Hadashah. Não está aos olhos claros, porque as traduções esconderam. Que Adonai te abençoe, te abra os olhos, e faça você sentir um amor muito grande pela Torá, porque ela é a palavra de Deus. Até mais.